Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro aqui ao vivo pelo Instagram da 21 Conecta. Eu sou Daniela Drummond, sou mãe do Theo com síndrome de Down e hoje eu vou receber uma convidada super especial, uma amiga e que tem nos acompanhado nessa jornada desde que meu filho nasceu, que é a doutora Raíssa. Está entrando. Doutora Raíssa é médica geneticista e ela tem experiência. Oi, doutora Raíssa, Olá, tudo bem? pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Uma honra para gente. A doutora Raíssa, ela é médica geneticista e, além disso, professora na Universidade da FASER e mestre em saúde e da criança e do adolescente. Seja muito bem-vinda, doutora Raíssa. E desde sempre ela nos apoiou com o trabalho da 21 Conecta e foi uma das pessoas que nos inspirou e que acompanha a gente desde o nascimento do Theo. Theo, para quem não conhece, ele tem síndrome de Down e o diagnóstico foi feito no parto. E logo que a gente foi tendo a notícia, a gente buscou a doutora Raíssa, que já era amiga do meu esposo. E, doutora Raíssa, vamos contando como que foi sua caminhada até aqui, sua trajetória É e com isso. a sua vivência em relação à síndrome de Down. Pois é, então, Dani, eu sempre quis fazer medicina, embora não tivesse nenhuma referência familiar dentro da área da saúde, né? Então, sempre foi uma vontade muito minha mesmo. E desde que eu optei em fazer medicina, eu sabia que eu queria trabalhar com genética. Então, eu fui me direcionando para essa área durante os 6 anos do curso de medicina. E quando eu terminei a graduação, eu passei no processo seletivo da residência e fui fazer 3 anos de residência em genética médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E quando eu terminei essa residência, eu comecei, então, a minha vivência, né, com a genética clínica, atuando como médica geneticista. E, assim, durante a formação, né, durante esses 3 anos de residência, assim, a gente tem um contato muito profundo, assim, muito direto com várias experiências, né? Não só na trissomia do 21, não só no diagnóstico da síndrome de Down, mas de várias outras doenças genéticas, vários outras malformações, enfim. E a gente começa desde o início, né? Desde sempre, a aprender a lidar com essa questão do momento do diagnóstico, né? Assim, isso é uma coisa que nos é imposta desde o início desse treinamento e a gente mergulha mesmo nesse universo, né, junto com as famílias, junto também com a participação de outros profissionais médicos, de outras especialidades, com outros profissionais da área da saúde não médicos, né? E Uhum. assim, eu acho, Dani, que cada experiência é única, né? Assim, porque as famílias, elas vêm de uma trajetória muito diferente umas das outras, assim. Algumas vezes, o diagnóstico, ele já foi, em algum momento, houve a suspeita desse diagnóstico, né? Então, às vezes, aquela família, de alguma maneira, que algo saísse do trivial, né? Em algum momento, mesmo que fosse nada após o parto. Mas outras famílias não, outras famílias vêm de um pré-natal no qual foi tudo tranquilo, correu tudo bem, né? A família super Uhum. confiante.
Assim, as pessoas às vezes até se assustam com isso, mas a grande maioria dos pacientes com a trissomia do 21, eles são diagnosticados após o nascimento, né? Então, Eu ia ainda perguntar hoje, sobre esse apesar percentual. Uhum. assim, apesar da gente ter melhorado muito, assim, em questão de exames durante o pré-natal, algumas alterações do pré-natal que podem nos induzir a pensar, mas ainda hoje é muito comum que o paciente receba esse diagnóstico e a família também após o nascimento, né? Então, assim, eu acho que as trajetórias, elas são muito distintas. Mas a gente que está lá, a gente precisa ter respeito, primeiro, por todas as trajetórias, né? Entender que é um momento em que, por melhor que a gente se esforce assim, em dar esse diagnóstico de uma maneira empática, de uma maneira respeitosa, de uma maneira acolhedora, a gente precisa entender que a gente vai estar naquele momento, de certa forma, fazendo uma quebra de expectativa, muitas vezes, né? Assim, então, houve uma preparação, houve a espera pelo nascimento de uma criança e quando você, então, diagnostica, né, uma condição, principalmente as condições genéticas, você, querendo ou não, interrompe essa linha de expectativa, né, que passa pela trivialidade, passa pela normalidade. Então, assim, a gente tem que entender e aceitar todos os tipos de reação, porque eles podem acontecer, né? Principalmente nesse momento do primeiro diagnóstico, né? Esse primeiro impacto é um momento que, assim, a maioria das famílias nunca se esquece. Então, é uma E a gente responsabilidade, né, muito grande de quem vai participar desse momento, tentar fazê-lo da maneira mais humana possível, da maneira mais empática possível, mais acolhedora, porque, assim, a gente às vezes atende famílias em que o paciente já está, assim, na adolescência, né? E os pais se lembram com muitos detalhes de como foi feito, como foi dado esse diagnóstico. Então, realmente é uma coisa que marca a vida não só do paciente, mas da família também, né, Dani? E a gente sabe o quanto é importante esse momento, né? Que precisa ser um momento de muito acolhimento, de humanização mesmo, porque vai ser transformador. Vai ser o início de um novo começo que pode fazer toda a diferença na vida dessa família, né, doutora Raíssa? Com certeza. E a gente tem que lembrar que é um momento em que é muito fácil também você propiciar uma dificuldade de criação de vínculo, né? Da família com o próprio paciente, da família com o próprio entendimento e a aceitação do diagnóstico. Então, assim, realmente é uma prática em que a gente tem que treinar todos os dias, a gente tem que se aperfeiçoar todos os dias, né? E nunca se esquecendo disso, assim, primeiro do olhar humano para aquela família, para aquela situação, para aquele contexto, né? Da questão da empatia, de realmente tentar se colocar no lugar daquele casal, daquela família, daquele paciente e tentar propiciar, dentro desse contexto, uma forma saudável e eu diria assim, até respeitosa e amorosa de garantir que mesmo a confirmação de um diagnóstico não atrapalhe a criação do vínculo, né? Desse vínculo familiar, da existência desse novo indivíduo e que E o até a diagnóstico felicidade não da pode família, atrapalhar né? isso. Sim, E até a felicidade da família, né? As perspectivas de exatamente. futuro. Sim, E quais isso é os cuidados, o que é importante para você nesse momento? O que que você tem como imprescindível? Algumas sim. técnicas, orientações para os profissionais. Primeira coisa, Dani, que parece óbvia, mas não é, então eu gosto sempre de falar, é você tomar muito cuidado com o grau de exposição
daquela família, né? Então, se possível for, colocar o pai e a mãe num ambiente mais reservado, né, onde realmente só estejam as pessoas que necessariamente precisem participar desse momento, né, que a gente sabe que é um momento duro, doloroso, então evitar uma exposição desnecessária, né, lembrar também que o pai, né, apesar de homem, ele também tem sentimento, ele também criou as expectativas dele e aquela história de, eu vou falar primeiro só para o pai, porque aí o pai dá a notícia para a mãe, né? Quer dizer, eu tento passar essa A função, essa responsabilidade do pai. responsabilidade, exatamente, né? Que Uhum. é nossa, que é do profissional da saúde, para o pai. E isso é totalmente equivocado, porque o pai também tem um vínculo afetivo, ele também está ali envolvido numa situação que demandou dele emoção, sentimento, que por vezes ele também vai se frustrar, né? Então, essa ideia equivocada de que, não, eu conto primeiro para o pai, porque o pai é mais forte, depois ele vai lá e passa a notícia para a mãe. Isso é um equívoco muito grande. E essas experiências, quando elas são muito traumáticas, né, foi o que eu disse, assim, geralmente as famílias levam muito tempo para se desvencilharem desses sentimentos, daquela cena. Muita gente fala, foi o pior momento, foi a pior cena que eu vivi, foi quando me deram um diagnóstico. E eu acho que outra coisa importante, Dani, é a gente tentar ser bem assertivo, no sentido de, mesmo que eu não tenha certeza absoluta, eu evitar o uso de certos termos do tipo, eu acho que seu filho pode ter nascido com um probleminha. Não é um probleminha, né? Assim, Uhum. que seja uma síndrome ou que seja uma outra condição genética ou qualquer outro diagnóstico, as coisas elas têm nome, elas têm uma causa, né? Então, e se eu não tenho certeza, eu acho que não há problema algum de eu ser honesto com a família e dizer que naquele momento eu ainda não tenho convicção, mas que há sim uma suspeita, que tudo que tiver ao alcance daquela equipe vai ser feito para que seja esclarecido o mais rápido possível, né? Então, assim, dar o conforto para a família, mas também se tentar se desvencilhar desses termos, né? Do tipo, é um probleminha, ele tem uma carinha de síndrome de Down. Não é uma carinha, né? Existe um fenótipo, existem características que são bem descritas na literatura e que a gente, às vezes, é capaz de fazer um primeiro exame no recém-nascido, às vezes até, né, no primeiro dia de vida, e já ter uma forte suspeita, ou inclusive até já se pensar realmente num diagnóstico, né? Então, assim, ter a coragem, ter a empatia, usar os termos mais adequados possíveis, né? E assim, lembrar que a família, né, é esse tripé, assim, aquele núcleo mais próximo é a mãe, o recém-nascido, mas o pai também. E a figura do pai é importante, tem que ser respeitada, eles têm também o momento deles, né? E a gente tem que evitar ao máximo distribuir essa função para o pai, né? O diagnóstico é dado só para ele e depois ele que se vira e vai fazer o que com essa notícia, né? Como que ele vai passar isso adiante. Então, eu acho que essas são as questões mais relevantes, assim, do meu ponto de vista. E essa questão do ambiente, sabe, Dani? Que pode parecer bobagem, pode parecer muito preciosismo, mas não, assim. Realmente respeitar essa individualidade, né? Do casal, da família e tentar preservar esse sigilo, essa questão ao máximo possível, né? É importante a criança estar próxima, já ter tido contato com a criança, com o recém-nascido, talvez amamentado, para já ter Sim, criado esse vínculo. Faz diferença nesse momento? faz muita diferença, né? Assim, eu acho que se foi um recém-nascido que nasceu em boas condições clínicas,
não tem por que você oferecer essa quebra de vínculo desnecessária, né? E antecipar essa conversa sobre o diagnóstico, ou enfim, essa questão assim da ansiedade também, né? De dar logo essa resposta, de estabelecer logo esse diagnóstico, isso é um ponto importante a ser observado, porque se o recém-nascido nasceu bem, ele tem que fazer aquele protocolo de ter o contato pele a pele com a mãe, né? De fazer a amamentação assim que possível. E isso não deve ser interrompido para que eu possa ter uma conversa sobre um possível diagnóstico ou mesmo estabelecer um diagnóstico. Quer dizer, isso pode perfeitamente ficar para um momento mais oportuno, assim que esse primeiro vínculo, esse primeiro momento afetivo que a gente sabe é tão importante, não só para a família, mas também para o recém-nascido. Isso faz muita diferença, né? Vários estudos comprovam que essas primeiras horas, essas primeiras experiências fora do útero, elas são muito importantes e vão ser responsáveis, inclusive, pela maturação neuronal, por experiências sensórias que o recém-nascido vai ter, né, logo após o nascimento. Então, realmente, esse primeiro vínculo ele deve ser respeitado ao máximo. A gente precisa fazer com que a família ultrapasse esse momento, passe por esse momento, vivencie o que precisa ser vivenciado, né? Se não escondendo qualquer sentimento que possa surgir, mas ao mesmo tempo a gente precisa mostrar para a família que é possível ser feliz com essa criança, independente da condição, né? E não é um sentimento assim. Eu sinto muito porque seu filho nasceu com síndrome de Down, né? Assim, parabéns pelo nascimento do seu filho, primeira coisa, né? E Sim. depois explicar a questão do diagnóstico, né? Sim, E a até gente porque, Dani, a gente tem que, se engajar, né, e fazer com que a família se engaje na ideia de que, primeiro, as semelhanças, né, são muito mais evidentes e presentes do que as diferenças, né? Então, é um recém-nascido, como outro qualquer recém-nascido, né, que vai demandar, assim, alguns cuidados específicos, mas é só isso, assim, essa vida ela precisa ser celebrada, igualmente ao nascimento de qualquer outro filho, de qualquer outra criança, e aos poucos a família ela precisa ir acreditando na questão de que eu firmar um diagnóstico não pode nunca significar eu colocar limite, né, na vida daquele indivíduo, ou eu dizer que eu estou limitando a capacidade de desenvolvimento daquela criança, daquele paciente. Então, um diagnóstico, ele é só um diagnóstico. Importante para que a família tenha um norte, para que os profissionais atendam e façam, cumpram, né, os protocolos da melhor maneira possível, mas aquilo é só uma parte do todo, né? O diagnóstico ele não deve se tornar o todo, ele não tem que ser a razão de existir do indivíduo e nem da família, obviamente, né? é maravilhoso a gente ouvir isso, viu, doutora Raíssa? E principalmente sabendo que você está dentro da universidade, né? Ensinando, conversando, dialogando com os futuros profissionais que estão no mercado. E a gente precisa, primeiramente, acreditar no potencial desse ser, né? E dar todas as potencialidades, É, todas as oportunidades, né? Sim, acreditar que as ferramentas, né, que vão auxiliar esse indivíduo no seu próprio desenvolvimento, elas vão ser ofertadas, né, e que as possibilidades são infinitas, né, assim como uma criança que não tenha o diagnóstico da trissomia do 21, ela também vai ter as suas dificuldades, vai ter seus limites, né? Mas assim, eu acredito que toda família, todos os profissionais envolvidos no cuidado daquele indivíduo, eles com certeza vão ofertar
tudo que tiver ao alcance, né? E com as crianças da trissomia do 21 não vai ser diferente. E eu tenho certeza que elas vão surpreender muita gente, né? Que pudesse duvidar, assim, da capacidade delas, enfim. E é isso, é nessa tecla que eu bato, assim. As semelhanças, elas são muito maiores do que as diferenças, né? Assim, as diferenças a gente tem que deixar para as outras pessoas que vão ter, infelizmente, às vezes um olhar de julgamento, às vezes vão ter um olhar de preconceito, mas esse núcleo familiar do paciente precisa acreditar nessa verdade. Assim, as semelhanças, elas são sempre muito mais evidentes e muito maiores do que as diferenças, né? E quanto à questão acadêmica, Dani, eu acho fundamental, assim, eu falo por experiência própria, né? Eu terminei minha graduação há 8 anos, e quando eu fiz genética, né, eu não tive a oportunidade de discutir vários temas que hoje, enquanto professora, eu me preocupo em trazer para os meus alunos, assim. São alunos que ainda estão muito recentes no curso, né? A genética ela é dada no primeiro ano de um curso que dura 6 anos, mas é o que eu digo para eles, assim, o meu objetivo não é torná-los geneticistas. Se alguém quiser seguir essa área, eu vou ser super a favor, vou ficar muito na torcida, porque a gente precisa de mais geneticistas, né, se formando. Mas o que eu quero, a mensagem que eu gostaria e que eu gosto de deixar para os meus alunos é sempre de tentar fazer com que muitas vezes essa peregrinação das famílias que têm um paciente com alguma doença rara, né, ou com alguma doença genética, que ela seja uma peregrinação menos sofrida. Assim. Então, eu preciso, quando eu me deparar com um paciente que tenha uma demanda de uma doença genética ou uma doença rara, eu preciso saber o que fazer com ele. Porque, na verdade, os relatos que a gente ouve, né, na prática clínica são relatos muito duros, assim, de experiências de, olha, eu passei por dezenas de profissionais, né, eu saí do meu estado em busca de tratamentos, enfim, e até hoje eu estou aqui sem um diagnóstico, ninguém conseguiu entender direito o que meu filho tem, o que ele precisa, quais são os tratamentos, e assim, isso causa muito sofrimento para a família, né? Causa muito prejuízo para o paciente, porque nessas idas e vindas, né, há uma perda de tempo, assim, do que ser feito, de como ser trabalhado esse indivíduo. Então, assim, realmente a mensagem que eu tento deixar para os meus alunos é: saibam como conduzir, saibam o que fazer, saibam que existem centros de referência, né? Saibam quando encaminhar um indivíduo a um geneticista. Eu falo com eles, se vocês saírem... Caso eles não venham a ter, né? Se vocês saírem dessa disciplina sabendo isso, eu já me considero, assim, com dever cumprido em relação ao ensinamento da genética, né? Uhum. Incrível. E eu tive várias oportunidades de conhecer, né? Da gente participar de alguns encontros, estar junto, contar a nossa história também, humanizar, né? Levar todas as possibilidades para eles, né? Para que eles possam conhecer. Sim. E em relação... Não, sim, e assim, foi sempre é uma experiência incrível, né? A Dani já foi a 2 reuniões da Liga de Genética da FASE que eu coordeno, e é muito diferente de eu contar, eu posso dar uma aula sobre a síndrome de Down, sobre a trissomia do 21, mas quando eles ouvem o seu relato, Dani, né? O relato do Arnóbio, assim, quando eles veem, presenciam o Theo, é uma coisa que marca a experiência deles para sempre, né? E não tem experiência mais viva, assim, mais cativante do que isso, né? Então, também agradeço, né? Sempre você e Arnob super presentes, assim. Mas pode voltar à sua pergunta, Dani. E eu fico emocionada de recordar, né, esses momentos que a gente viveu e a gente vive. Sim. Em relação ao papel do geneticista, porque é tão importante o acompanhamento desde sempre de um recém-nascido até a fase adulta no geneticista?
com síndrome de Down, principalmente. Sim, pois é, Dani. O geneticista, eu costumo brincar que a gente ajuda a família, né, a se organizar. Porque são tantas demandas, principalmente nos primeiros anos de vida, são tantos profissionais pelos quais o paciente ele vai precisar passar, vai precisar ser avaliado, vai precisar fazer acompanhamento, que o geneticista, dentre outras funções, ele tem a de organizar. Ou seja, de dizer para a família em que momentos é necessário, né, a procura do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, em que momento a gente vai pensar em entrar na escola. Claro que é uma decisão sempre compartilhada com a família, mas assim, esse direcionamento, né, essa busca pelo melhor momento, porque a gente sabe que existem as janelas, né, de oportunidade. Então, assim, essas janelas de oportunidade são os momentos nos quais os estímulos eles vão ser melhores aproveitados pela criança. Então, faz muita diferença quando você vê, por exemplo, um paciente com a trissomia do 21, que começa uma intervenção por fonoaudiologia, por exemplo, aos 4, 5 anos. Ele perdeu muito da janela de oportunidade. É claro que é sempre melhor começar do que nunca fazer a intervenção, mas os Sim. desfechos, eles são totalmente diferentes, né? Quando você começa no melhor momento, você tem um resultado daquilo muito mais satisfatório, né? Então, assim, e além disso, o geneticista, ele faz o aconselhamento genético, propriamente dito, né? Então, o exame, que é o cariótipo, né, que consegue confirmar, vamos dizer assim, a etiologia ou a causa dessa trissomia do 21, ele é devidamente interpretado e os desfechos daquilo para aquela família, isso é função do aconselhamento genético, que aqui no nosso país é feito pelos médicos geneticistas, né? Então eu costumo brincar com a família assim, eu falo para eles na primeira consulta: olha, eu vou ser médico do filho de vocês por muitos anos, né? Então, o geneticista, eu brinco que a gente não costuma dar alta para os pacientes é que se dão a alta, né? Eles costumam, em Dormir, né? determinado momento, eles já entenderam como é que tudo funciona e aí eles vão embora, mas assim, às vezes eles voltam, né, para dar notícia, para contar das experiências, mas assim, o fato é que se a gente for seguir os protocolos, a gente tem orientações quanto ao manejo dos indivíduos com trissomia do 21 até a fase adulta, né? Então, existem coisas a serem feitas, existem intervenções, existem exames que periodicamente precisam ser feitos, precisam ser revisados, e isso é muito da função do geneticista conduzir juntamente com a família. E eu não sou da área da saúde, né, doutora Raíssa, mas assim, conversando, como mãe, o que eu percebo é o olhar completo do geneticista, né? A visão global e juntamente com os profissionais de cada área. E Sim. principalmente para tentar antecipar algum fato que possa vir, né? Alguma questão que possa ficar comprometida no futuro e já faz essa intervenção precoce. Exato, e assim, como eu disse, né, principalmente nos primeiros anos de vida, é muito comum que o paciente ele visite vários especialistas, né? Então pode ser necessário uma avaliação com cardiologista, oftalmologista, otorrino, neurologista, dependendo do caso. E, na verdade, a gente percebe que esses especialistas, eles acabam focando e direcionando muito a conduta e o olhar para a área deles, né? Então, assim, realmente, quando você tem esse suporte, você tem esse vínculo com o geneticista, ele acaba conseguindo ter esse olhar global, né? Ter esse olhar, assim, mais holístico da saúde do paciente e passando por todas as etapas, né? Desde a época de recém-nascido, por exemplo, eu lembro a primeira consulta que vocês levaram o Theo, ele tinha dias de vida, né? Então, assim, desde
desde esse momento muito precoce até depois a questão assim dos desafios que chegam com a adolescência, né? A questão do início da etapa escolar. Então, quer dizer, são vários grandes marcos, né, ao longo do desenvolvimento desse indivíduo, em que é muito importante que a família possa contar com um geneticista, que vá fazer esse direcionamento, que vá fazer esse acolhimento e esse avaliações necessárias periodicamente, né? É muito comum a família, logo após o diagnóstico, começar a pesquisar demais sobre a síndrome de Down, né? Às vezes esquece um pouco a criança que está precisando ali de afeto, precisando criar o vínculo, precisando do amor mesmo da família, e os pais começam uma busca louca por, né, por entender qual que é o processo, o que, que geralmente acontece, e na verdade antecipa e gera uma ansiedade muito grande em relação do que pode vir a acontecer. Quanto na síndrome de Down, quanto qualquer ser humano, a gente, né? A gente, todos nós estamos propensos a qualquer tipo de risco. E o que Exato. você queria para essa família? O geneticista está aí para poder ajudar também nesse momento. E assim, Dani, geralmente essas ansiedades, né, essas preocupações, elas, eu diria para você que em 90% das vezes ela não vai se concretizar, né? E isso tem uma explicação, inclusive uma explicação do ponto de vista genético, que é a seguinte questão. A síndrome de Down, para a síndrome de Down, a gente pode aplicar um conceito que a gente chama de expressividade variável, né? Então, se eu comparar um grupo de 100 pacientes, todos eles com a trissomia do 21, todos eles com a confirmação do exame genético, eu vou ver que o desfecho de desenvolvimento, a caminhada de cada um é totalmente diferente, né? Independente se eles vão receber os mesmos estímulos, independente se eles têm um núcleo, uma condição familiar bem estruturada ou não, claro que os fatores externos, eles potencializam, né, ou dificultam esse ganho de habilidades, mas assim, eles são extremamente diferentes entre si, né? Então, quando uma família vai para o Google ou vai para a internet querer saber tudo que pode acontecer na síndrome de Down, eu acho que pode servir para assim, saciar um pouco dessa curiosidade, dessa busca incessante por entender o que eu posso fazer de melhor pelo meu filho, né, que tem essa condição genética, mas eu diria para as famílias que em 90% elas vão ocupar a mente delas com coisas, com problemas que potencialmente não vão acontecer. Não vão acontecer. Não vão acontecer. Então, assim, eu acho que é mais prejudicial do que benéfico, né? Assim, o que eu falo é que os próprios pacientes é que vão nos contar e vão nos apresentar, pouco a pouco, quais vão ser as dificuldades. Não existe uma regra geral para todos, né? Cada indivíduo é único e a trajetória dele é única também. Então, a gente precisa controlar um pouco essa ansiedade, né? E dar tempo ao tempo, assim. Com o tempo, cada criança vai se apresentando e junto dela, junto da sua trajetória, a gente vai entendendo o que foi tirado de letra pela criança e pela família, o que foi difícil e que precisa realmente continuar sendo batalhado, lapidado, enfim. Mas isso é muito particular, não existe uma regra, né? E como eu disse no início, existe inclusive um conceito genético por trás disso, que explica essa questão, né? E maravilhoso a gente estar aqui falando sobre isso, né? Assim, temos várias famílias, principalmente das crianças pequenas, Sim. abaixo de 2 anos, assistindo a nossa live, e que às vezes a gente percebe, né? Eu também não fui diferente, naquela ansiedade de querer aprender tudo, de querer antecipar muitas questões que possivelmente não vão acontecer.
E há mais tempo o diagnóstico era dado, assim, era no sentido assim, infelizmente, seu filho tem síndrome de Down e já vinha aquele turbilhão de informações de outros diagnósticos correlacionados, né? E a gente fica muito feliz em saber o quanto que isso está mudando, o quanto esse trabalho é feito dentro da universidade. Sim, eu acho que a questão de saber potenciais complicações e alterações correlatas à trissomia do 21 é muito mais função nossa. Nós é que temos que saber, nós profissionais de saúde temos que estudar, temos que saber, para que a gente consiga orientar as famílias, né, a fazerem os exames necessários, nas épocas corretas, a procurarem os especialistas necessários. Mas também nesse ponto, Dani, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o excesso também de atividades, né? Assim, eu acho Sim, que o excesso na rotina. eu acho que não adianta também a gente propor para as famílias uma busca assim, excessiva, incessante por estímulo, por atividades, porque no final das contas a gente não pode esquecer o principal, é uma criança e precisa brincar. Precisa Tem, viver com tem que ter, criança. né? Tem que ter tempo de brincar, tem que ter tempo de fazer mesmo as estripulias da infância, porque são crianças. E, claro, todos os estímulos, né, com os profissionais, a equipe multiprofissional é muito importante nisso, mas tem que saber dosar, tem que ter um equilíbrio nisso, né? Porque não raro eu ouço relatos assim. Doutora, eu estou pensando se está valendo a pena essa sessão de terapia ocupacional, porque chega lá ele dorme os 30 minutos da sessão. Quer dizer, a criança está dizendo que ela está esgotada, ela não está dando conta de absorver todas as demandas, todas as atividades que estão sendo propostas, né? Então, assim, o geneticista também tende a ter esse olhar, né, para dosar e tentar, junto com a rotina da família, melhor equilibrar todos esses profissionais, que, assim, todas as famílias sabem que num período da vida eles são todos muito importantes, essenciais, mas a gente não pode prescindir do bem-estar, não só físico, mas emocional e mental da criança também, porque é uma criança, como outra qualquer, né? E de nada adianta, né, doutora Reis? Uma criança super estimulada, com um QI alto, mas uma criança que não é criança e não é feliz, né? Assim, Sim, não está curtindo a vida como deveria estar. eu acho que uma criança que pode sim estar, como você disse, né, super bem estimulada, mas que não está criando memórias de criança, né? Que não está criando memórias da infância, que a gente sabe também que são super importantes. São inclusive ferramentas cognitivas para que a gente depois, num futuro, acesse e consiga trabalhar questões emocionais com maior maturidade também. Isso é importante, né? Totalmente. E você falou sobre os primeiros protocolos, assim, o que que você diria para início? Quais são os primeiros acompanhamentos? E a gente tem muitas famílias pequenas e algumas que falando que não fazem acompanhamento com geneticista, inclusive. Sim, E a gente já vai passar o contato da doutora Raíssa, que atende em Belo Horizonte. Sim, eu estou à disposição, né? Inclusive, fiz meu cadastro na plataforma da Dani, na 21 Conecta, né? Na Lá 21 vocês têm acesso aos contatos do meu consultório, atendo em Belo Horizonte. Mas assim, Dani, é muito importante esses protocolos, né? Eles têm, vamos dizer assim, pilares, né? Que foram sendo construídos por meio de evidência científica, né? Então, não são recomendações no sentido assim, eu, enquanto especialista, acho que seria bom. Não. São coisas que realmente são condutas que realmente mudam o desfecho e melhoram muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, realmente são necessárias. Então, para dar um exemplo, a gente geralmente divide, né, esses protocolos em período de recém-nascido, então, aquele indivíduo que acabou de nascer até completar 28 dias de vida.
Depois a gente tem um que vai do primeiro mês de vida até os 6 meses. Depois a gente tem de 6 meses aos 12 meses, que é quando completa um ano, né? E em seguida a gente começa a tratar da primeira infância. Então seria o que iria do período de um ano de vida até 5 anos. Pois a gente pode pegar a janela de 6, né, que é a fase escolar, até por volta dos 11, 12 anos. Pois a gente já começa a entrar na puberdade, que seria a pré-adolescência, né? E depois a gente já teria depois a adolescência propriamente dita e, por fim, a fase adulta. Então, para cada uma dessas janelas de idade, a gente tem vários exames, várias avaliações que são necessárias. E muitas dessas avaliações, elas precisam ser repetidas com uma determinada periodicidade, né? Então, eu vou dar um exemplo. Avaliação auditiva e avaliação oftalmológica. As crianças nascem e elas passam por certas triagens que são feitas ainda na maternidade. Então, por exemplo, o teste da orelhinha, ele é uma avaliação da audição, mas ele não serve para me confirmar nenhum tipo de perda auditiva ou de surdez. Ele é simplesmente uma triagem, né? Então, se aquele primeiro teste da orelhinha for alterado, essa família ela precisa ser adequadamente encaminhada para um serviço em que eu tenha condição de submeter a criança a um exame que possa me confirmar uma perda auditiva ou descartar, né? Assim também como a avaliação oftalmológica. Não só com as crianças que nascem com a trissomia do 21, mas com qualquer recém-nascido, é feito o teste do olhinho. De novo, é mais uma triagem, né? Um rastreio que serve principalmente para a gente detectar malformações oculares e a catarata congênita. Mas a catarata congênita, ela se correlaciona também com o diagnóstico da síndrome de Down. Então, não só é importante esse teste de triagem feito na maternidade, como também é importante eu repetir essa avaliação oftalmológica, né, ainda nos primeiros meses de vida. E essa rotina de avaliação oftalmológica, especificamente falando dos pacientes com a trissomia do 21, ela vai ter uma periodicidade grande, né? Então, eles sempre, rotineiramente, vão passar por avaliações oftalmológicas, porque não só a catarata congênita pode ocorrer, mas erros refracionais. Então, miopia, por exemplo, de alto grau, é um erro refracional muito recorrente nos pacientes com síndrome de Down, né? E por aí vai, assim. Então, quando nasce uma criança com a trissomia do 21, a própria maternidade faz o ecocardiograma, porque existe uma porcentagem de crianças que nascem com cardiopatias, ou seja, malformações cardíacas, né? Então, todo esse cuidado, ele vai ser levado para o ambiente extramaternidade, né? E vai ser levado para a vida toda, como eu disse, né? Para a vida. O geneticista, ele não vai dizer para o paciente, olha, você tá ótimo, tá de alta. É um cuidado prolongado mesmo. E porque cada uma dessas etapas da vida, como eu exemplifiquei aqui essa subdivisão, né, pela faixa etária, ela vai demandar certos cuidados, né? E esses cuidados, como eu disse, todos são baseados em evidências científicas de que vão trazer benefício, vão trazer um desfecho de melhora na qualidade de vida. Então, não são recomendações de achismo, né? No sentido, eu acho que deve fazer isso, eu acho que isso melhora, não. São recomendações embasadas em pesquisa, em evidência científica mesmo. E enquanto você estava comentando sobre isso, eu estava me perguntando, e como que o paciente chega até o geneticista? Porque a gente vê muitas famílias sem acompanhamento do geneticista. Geralmente, Sim. como que é feita essa intervenção? Geralmente, Dani, a genética, ela é uma especialidade que recebe muitos pacientes, não só da trissomia do 21, mas a genética como um todo, esses pacientes, geralmente, eles vêm referenciados, né? Então, ou foi o pediatra que orientou a família, ou foi o cardiologista que pediu para procurar. É muito raro
ainda hoje, eu receber famílias que procuraram por conta própria, né? Então, assim, é raro a própria família saber e conhecer o trabalho do geneticista e a família mesmo se engajar em procurar por esse tipo de atendimento. E, infelizmente, isso às vezes propicia o cenário de que a gente acaba recebendo esses pacientes numa faixa etária já mais tardia, né? Então, essa primeira janela, assim, talvez essa primeira infância, ela foi sendo acompanhada por recortes, né? Então, assim, ele tinha um cardiologista, tinha um neurologista, fez fisioterapia, fez fono, mas talvez a família nunca soube que era importante passar por um geneticista e talvez nunca teve acesso a esse tipo de informação também, né? E a gente tem a consciência também que a nossa especialidade é uma especialidade de mais difícil acesso pelo fato de sermos poucos ainda, né? Então, não é em toda região, não é em todo município que tem um geneticista, mas, assim, ainda hoje a gente acaba recebendo esses pacientes por encaminhamento de outros colegas médicos e até mesmo, às vezes, de outros profissionais da saúde. Então, às vezes, a fono pede para procurar, né? A terapeuta ocupacional orienta. Na verdade, é interessante falar que quando eles chegam, eu posso receber um paciente com síndrome de Down na adolescência. Eu vou fazer toda a retrospectiva da vida dele. Na E o vida. geneticista colhe as informações, inclusive, sobre o pré-natal. Então, desde antes, quando ele começou a existir, né, lá no útero Fecundação, né? da mãe, isso para a gente importa e pode nos fazer tomar algumas condutas diferentes, né? Passando pela confirmação do diagnóstico, que seria pelo exame citogenético, e a explicação, porque também é uma outra coisa que a gente percebe, é assim, o cariótipo é feito e muitas vezes vem lá, né, com o cromossomo 21 a mais, que é a trissomia do cromossomo 21, e esse exame, ele é guardado, arquivado, e ninguém explica para a família o que significa aquilo, da onde vem aquilo, né, se às vezes, por exemplo, a gente está diante de um casal que teve um filho com a síndrome de Down e pretende ter outros filhos. E aí? Tem maior chance? Porque eu já tive um primeiro filho com isso. Então, isso também é papel do geneticista, esclarecer, conversar, explicar o risco de recorrência, né? Explicar, existe um tipo de alteração citogenética em que vai ser necessário fazer o cariótipo dos pais, então também isso é uma coisa que pode interferir no aconselhamento genético, mas de novo, quem vai saber conduzir esse tipo de atendimento, né, e de conduta é o médico É o geneticista. geneticista. Isso. E até para descartar a questão da culpa, né? Eu já fiz Sim. acolhimento em família e, infelizmente, a mãe se culpava por ter um filho com síndrome de Down. Do tipo, o que foi que eu fiz na minha vida? Não, não existe culpa e é um momento de conversar, né? Com Com certeza. essa família. E o esclarecimento desse exame, ele passa também por isso, no sentido de que na maioria das vezes, aquele cromossomo 21 a mais foi algo meramente acidental, né? Então, não há culpa, não há um motivo, não há o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Eu poderia ter feito um pré-natal melhor, eu poderia ter começado mais cedo. Enfim, essas coisas elas realmente precisam ser desmistificadas para que as mães, principalmente, que geralmente carregam essa culpa aí por um longo tempo, né, elas acreditem nisso, né, de que realmente foi algo que não dependeu de ninguém, que aconteceu e que tem a chance de acontecer em qualquer gravidez. Isso é um outro ponto importante, assim. Então, qualquer casal
tem um risco de 1% se ambos, né, a mulher e o homem forem jovens, e a gente usa aí o jovem do ponto de vista reprodutivo, né, a gente considera até 35 anos, esse é um risco que acomete todo e qualquer casal. É uma condição que pode acontecer com qualquer pessoa, né, então isso conforta também, né. As famílias estão agradecendo por esse encontro, doutora Raíssa. Eu E que algumas agradeço. dizendo que na cidade não tem o geneticista. Sim. E uma mãe está perguntando qual que é o papel do geneticista na adolescência. Talvez você tenha comentado, se você puder explicar mais especificamente. Sim, na adolescência a gente percebe muito frequentemente uma mudança de comportamento, né? Então, isso não só para os pacientes com a trissomia do 21, isso acontece no geral, né? Então, é uma fase de maior rebeldia, de maior dificuldade de aceitação com os tratamentos, às vezes há um embate em relação à percepção da diferença, porque aí o olhar do outro passa a incomodar mais, né? Porque eles conseguem ter a percepção de que o outro olha para eles de maneira diferente, né? Então, é uma fase cheia de conflitos. E, paralelo a isso, é uma fase em que a sexualidade é uma questão que não vai poder ser colocada para depois. Ela vai ter que ser discutida, ela vai ter que ser abordada e ela vai ter que ser explicada. Então, a sexualidade na adolescência traz muitas inseguranças para as famílias no sentido de olha, ela ou ele descobriram o genital e quer saber como que é e por que que é, o de homem é um, da mulher é outro. Então, assim, são questões que a gente vai precisar muito da ajuda do profissional da psicologia. Eu acho que nesse momento é fundamental, mas também as famílias vão ter que agir com naturalidade, porque a descoberta da sexualidade e o interesse pela sexualidade, que até então poderia ter ficado adormecido durante a infância, ele vai surgir. E é natural que surja, né? E de novo, o geneticista vai ajudar a conduzir essa fase. Então, podem surgir conflitos na escola, né? Podem surgir dificuldades no sentido de como é que agora eu ocupo o adolescente, né? Assim, o que que a nossa sociedade também oferta de inclusão para que esses adolescentes façam de fato parte da sociedade, né? O que que tem que realmente abraça o universo deles, conseguindo contemplar as diferenças, mas, de novo, reforçando que são adolescentes e vão ter conflitos como qualquer outro adolescente que não tenha a trissomia do 21, né? Então, eu acho que mais marcante na adolescência seriam esses pontos. E é importante a gente trazer isso, né? É um assunto, a sexualidade na síndrome de Down é um assunto muito delicado que preocupa as famílias. Sim. E desde criança também. E se a gente está falando em inclusão, a gente está falando em equidade, a gente tem que abordar esses assuntos sim, e tratar da melhor forma com naturalidade. Né? Eu estou aprendendo sobre tudo, mas a gente, desde sempre, a gente não é levantar uma bandeira, a bandeira da inclusão, mas é viver a inclusão, levar os filhos, né, seja na escola inclusiva ou participar de todos os momentos, e de preferência desde sempre, para quando chegar esse momento, ele já ter os amigos, já crescer junto com os amigos e já ter a oportunidade de estar com o outro, né? Sim, e compreender também, Dani, que às vezes nessa faixa etária, na adolescência, pode ser que eles precisem encontrar os seus semelhantes no sentido de o convívio entre adolescentes com síndrome de Down, ele pode ser muito sadio, ele pode ser muito satisfatório, no sentido de que eu me vejo no outro. Né, entende? Não é só o outro que me enxerga diferente, mas eu me vejo no outro que está passando
pela mesma faixa etária que eu, que frequento uma escola que às vezes não é bem aceito no grupo dos mais populares, que às vezes meus pais não vão deixar eu fazer uma viagem por uma questão de autonomia que eu ainda possa não ter. Então, assim, essa oportunidade também, né? Não é como você disse, não é fincar uma bandeira de inclusão e fazer uma inclusão talvez até forçada, mas é vivenciar de fato essa inclusão, mas permitir também que existam espaços, né, para que eles se encontrem. Eles também, como pacientes que têm a síndrome de Down, eles têm experiências para trocar entre eles, né? E nesse momento, eu acho que da adolescência, esse reforço, esse entendimento de que, opa, não é só comigo, eu tenho outras pessoas que compartilham do que eu estou passando também, eu acho que isso é de grande valia também nessa fase de vida deles. Me surgiu uma dúvida aqui agora, nesse momento. Com qual idade aproximadamente, em que momento que eles se identificam como uma pessoa com síndrome de Down? Existe um Assim, período médio, vamos falar assim? eu não acho que tenha assim uma idade fixa, né? Assim, eu acho que varia muito e assim varia até pela questão da maturidade emocional de cada um, né? Cada um vai atingindo essa maturidade com o passar do tempo. Mas eu acho que alguns anos depois da entrada na escola, isso é uma sementinha que começa a ser plantada, né? E eles começam a perceber que às vezes eles não são tratados de forma igual, que às vezes há uma preocupação maior com eles, né? Então sempre tem alguém Talvez eles oferecendo percebam uma as ajuda. diferenças, né? Exato. Então, sempre tem alguém oferecendo uma ajuda e o coleguinha tá lá fazendo sozinho, né? Ou às vezes, dentro da mesma sala, eu tô fazendo uma atividade, mas meu colega tá fazendo uma outra coisa. Então, assim, o olhar, né, dessas diferenças, eu acho que começa a fazer com que a consciência deles despertarem para que, opa, tem alguma coisa aqui diferente. E, assim, esse é um momento muito importante para que o psicólogo reforce essa questão, né? Assim, quer dizer, isso também não pode ser refutado, não pode ser negado a qualquer custo. Isso tem que ser explicado de uma maneira muito profissional para que ele entenda, assimile, mas que ele entenda que ele faz parte do todo também, né? Ele não pode ser marginalizado, ao contrário, ele faz parte do todo, mas ele tem sim algumas peculiaridades, e isso tem que ser explicado, né? Eu acho que eu estou até um pouco ansiosa por esse momento, mas acho que né? Para mim é tão bom tudo isso. Eu acho que vai ser um momento muito especial, assim, né? O Theo me apresentou um mundo maravilhoso, muito maravilhoso, e que abriu para conhecer esse mundão de gente aí, conectar as famílias, conectar os profissionais e viver essa missão, né? Assim, eu fico emocionada de falar, porque realmente é um propósito muito forte. Quem me conhece sabe que eu vivo isso sempre, todos os dias. Sim. E sou grata por cada dia que eu vivo com ele. E, Raíssa, tá muito gostoso esse bate-papo. Sim. Gratidão demais por ter aceito o convite. Sua competência e compromisso é incrível, de verdade. Eu sou muito grata pelo caminho que a gente está construindo, né? Por tanto conhecimento compartilhado conosco, com a minha família. E as famílias estão aqui deixando os comentários. Sim, e Algumas inclusive, considerações. assim, Dani, eu não consegui ao longo da conversa, né,
ver as dúvidas, então eu me disponho, se você também quiser fazer uma coletânea aí e depois me mandar, né? Eu posso responder uma a uma e você disponibilizar isso na 21 Conecta ou dar esse feedback, né, para as famílias, que eu percebi que foram muitas interações, mas eu não consegui Muito. fixar a atenção, né? Mas eu agradeço muito, Dani, o convite, né, a oportunidade de vir divulgar um pouco mais sobre a genética, sobre o papel do médico geneticista. Acho muito lindo esse propósito que você encontrou, né, nessa oportunidade do nascimento do Theo. Assim, acho que está sendo tudo feito com muito amor e tudo que a gente faz com amor não tem como dar errado, né? Então é um amor muito verdadeiro que eu testemunho desde o nascimento. Assim, como eu disse, vocês foram no meu consultório, ele tinha dias de vida, né? Então eu vejo isso ser construído assim dia a dia, mês a mês, e realmente é muito bonito ver isso. Então, eu só agradeço, fico à disposição, né? O meu contato está lá na plataforma 21 Conecta e me disponho a responder às dúvidas. Depois só me mandar que a gente combina uma melhor forma de disponibilizar. Maravilhoso, Raíssa. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve presente. Vamos caminhando. A 21 Conecta está aqui para ser essa ponte entre as famílias e os profissionais que estudam e que são apaixonados pelos nossos filhos. Beijo grande, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau.